Essa informação que surgiu lá no Twitter, uma informação aqui do Reinaldo Oliveira, muito obrigado a ele, que cobra as notícias do Vitória, e o portal, né, o Central do Vitória, que acabou comentando sobre essa situação. Tá aqui, ó, a primeira informação que temos, ó. Que ele tinha respondido sobre um post de um torcedor que, né, o Mastriani marcou gols nessa última quarta-feira de Sul-Americana, e ainda ele colocou, né, eu ainda não acredito que o Vitória deixou escapar. E aí ele comentou, o Reinaldo Oliveira, ó, ano passado foi oferecido aqui e sei até quem ofereceu. O Vitória disse que não estava interessado porque não conhecia o jogador. E também o Veguete também foi oferecido e a mesma história aconteceu, né, informação aí que temos, até o portal do Central do Vitória colocou, né. Sim, galera, o Mastriani foi oferecido ao Vitória e acordem com essa, né, uma notícia aí, então, que, cara, seria uma baita opção para essa atual temporada, porque teria alguns pontos que eu entenderia, por exemplo, a não vinda do Mastriani, principalmente porque ele foi oferecido agora, tá, gente? Tipo, no final do ano, quando o Vitória estava buscando um centroavante e o América Mineiro foi rebaixado e buscava um interessado. Ele foi comprado, então, pelo Atlético Paranaense. Na época, o clube desembolsou, se eu não estiver enganado agora, foi isso, próximo de 10 milhões de reais. Que não foi um valor barato, né? Vamos combinar. O América tinha pagado, em média, um valor próximo de 3 milhões, vendeu por 10. Foi um bom negócio. Ano passado ele marcou 21 gols e ainda nesse ano começou no América em 2 jogos no Campeonato Mineiro, 6 gols em 2 partidas. E agora então no Atlético Paranaense, esses números são como reserva. 10 gols em 19 jogos, além de 4 assistências. Números sensacionais. Balançou então as redes aí nesse último duelo na Sul-Americana contra o Raio Zuliano, marcou 2 gols então na Sul-Americana, goleada por 5-1 do Atlético Paranaense, que já tinha goleado esse time, né? Tinha feito também 5-0 em casa e agora 5-1 fora de casa. Realmente resultado sensacional do Atlético Paranaense, e o Mastriani foi oferecido. É claro, o Vitória, por exemplo, não fez nenhuma contratação nesse nível de 10, 13 milhões. Pode ser que realmente a questão financeira tenha pesado aí, porque até o Reinaldo Oliveira, que trouxe a informação, diz, por exemplo, que o Vitória não estava interessado porque não conhecia o jogador. É aquela coisa, não acho que foi, por exemplo, por desprezo, né? Ah, não conheço quem que é esse cara, não quero não. Não, às vezes é porque, tipo, não teve um prazo de analisar se poderia ser uma boa opção ou não. Mas pelo número que ele tinha no América, né, pô, na Série A e tal, um time bem limitado, o cara fez 21 gols no ano, e não foi no Campeonato Mineiro, não. O Campeonato Mineiro ele era reserva. Eu acho que ele marcou um gol no Campeonato Mineiro, os outros foram tudo em Sul-Americana, no ano passado, uma fase muito boa, que ele marcou muitos gols. Copa do Brasil e Brasileiro, principalmente, foram 11 gols marcados só na Série A. Então, acho que o Vitória deixou escapar uma boa chance. Porque, é claro, as outras contratações foram em valores bem menores, 2 milhões, 3 milhões, como, por exemplo, do Leonardo, mas se fosse para tirar o dinheiro do cofre e trazer um cara que resolveria os problemas, com certeza seria o Mastriani, 31 anos, quem sabe pro ano que vem. Até porque, mesmo com esses números sensacionais, o Cuca ainda tem preferido colocar o Pablo como titular. Eu discordo bastante sobre isso. Acho que o Mastriani é muito melhor, mas muito melhor mesmo. E tem sido reserva nos últimos jogos, só para você ter uma ideia. Nas últimas 6 partidas, o Mastriani foi reserva em todas. Só jogou esse agora como titular, e a última foi também na Sul-Americana contra o Danúbio, que ele jogou como titular também. Esses foram os 2 últimos. Então eu quero começar falando aqui sobre um volante que foi especulado bem na reta final aí da Série A, da janela para a Série A, né, do Campeonato Brasileiro, que foi o volante do Juventude, o Kaique Gonçalves, que tem boas atuações desde a temporada passada com a camisa do Juventude, onde tem então aí 28 jogos na atual temporada, jogando com a camisa do Juventude, jogador de 28 anos, que sinceramente eu acho que poderia sim ser uma alternativa, eu diria que antes do início da temporada. Por quê? Porque até na época quando teve essa especulação, no final daquela primeira janela, ainda do mês de abril, né? Eu até olhei assim e pensei, putz, mas o Vitória já tem várias opções para o meio de campo, né? Por exemplo, o Leonardo naquela altura nem tinha ainda estreado, porque não tinha começado a Série A, e já estava se falando, por exemplo, na chegada de um volante. É claro, poderia ter alguma lesão, por exemplo, do William Oliveira, ou por exemplo uma saída de algum jogador, até teve um problema físico do Rodrigo Andrade e tudo mais, só que são tantos jogadores para essa função que eu não veria com a necessidade urgente de contratação para esse setor em específico. Acho que se fosse um meia de criação, mesmo tendo Daniel Júnior e até o próprio Jean Mota, faria mais sentido do que pensar em mais um volante, né? O Kaique Gonçalves, que estava por último no Ceará, onde jogou 40 jogos no ano passado, um gol e uma assistência, até que teve um bom desempenho, só que sinceramente, mesmo com as últimas passagens dele no Ituano, Água Santa e Portuguesa, o grande destaque dele mesmo tem sido nesses últimos jogos com a camisa do Juventude. Fez um ótimo campeonato estadual e tem começado a Série A também como titular, o Kaique Gonçalves. Então, só para você ter uma ideia, titular no último jogo no dia 28 de abril, 1-1 Atlético Paranaense e Juventude, jogou também na derrota para o Botafogo por 5-1, vitória diante do Corinthians 2-0, jogo contra o Criciúma, e aí o último tinha sido no campeonato
gaúcho, né? Então já tem 4 partidas na Série A do Brasileirão. E mesmo que, por exemplo, hoje não faz sentido de buscar o jogador para esse setor, mas se no meio do ano, por exemplo, tem a saída de um atleta, uma venda de outro e uma lesão, aí eu acho que seria necessário a contratação de um volante, porém, como é um adversário direto para permanência na Série A, não acho que o Juventude teria interesse em negociá-lo com Vitória, fora ainda de que quando ele chegar a 7 jogos, não tem como mais, né? Você, por exemplo, se inscrever um jogador que já jogou 7 partidas com um clube numa divisão, os dois estão na Série A, e chegar, por exemplo, para esse ano. Mas para o ano que vem eu ficaria aí de olho como que vai ficar a situação do volante, 1,78 m, apareceu aí como um dos nomes especulados bem no final da janela. Eu trouxe apenas um vídeo dele, até teve algumas outras atualizações, só que eu acabei esquecendo de trazer aqui no canal, então um tempo aí depois de trazendo, mas deixando bem claro que eu acho que é muito mais provável ele seguir no Juventude e quem sabe não possa ser uma alternativa, por exemplo, para o ano que vem. Novidades. Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Daverson, né? Que história é essa, Gustavo, envolvendo o Daverson? Que eu vou deixar algumas informações que temos até aqui de que o atleta deve sair realmente nesse meio do ano da equipe do Cuiabá. Já era de se esperar, depois dele ter ficado uma sequência afastado do time e tudo mais, porque de acordo com o presidente ele já tinha um acerto com uma equipe para a próxima temporada. Não revelou qual que é esse time e tudo mais, inclusive eu acho que pode ser que até mude de ideia, porque são vários os times interessados nesse ano. Poderia ser o Santos, que apresentou uma proposta para ele jogar a Série B, mas não era, o Santos já está descartado. Dentre eles aparece o Vasco da Gama, o Grêmio, o Cruzeiro até aqui, como um dos interessados, esses 3, para essa atual temporada, tá? Porque ele ainda não chegou em 7 jogos no Brasileirão, não deve mais vestir a camisa do Cuiabá e nesse meio do ano vai tentar ter essa negociação. O Daverson tem um valor de mercado hoje próximo da casa de 16 a 15 milhões de reais, eu acho que seria um valor próximo a isso para ter essa sua saída, dependendo até menos, 9, 8 milhões, não sei ao certo, porque é um jogador que tem aí 32 anos de idade, não é mais nenhum garoto, mas é uma peça importante do Cuiabá, mesmo ele sendo afastado, não acho que vai ser jogo fácil para tirá-lo. E assim, será que poderia ser uma boa para o Vitória? Essa ligação com o Daverson e Vitória já tem um tempo, Eu já até trouxe aqui vários vídeos no canal sobre esse quesito, que foi quando ele havia comentado em uma publicação do PK, lateral esquerdo, que jogou com ele no Cuiabá na temporada passada, de que ele queria, ele até falou, arruma uma vaga aí para mim, e tudo mais, e aí até o PK falou para ele jogar no Vitória, isso no Instagram, tá, gente? Ele comentando na publicação, não foi uma conversa que vazou nem nada, então ele deixando claro, esse interesse dele de sair. E aí falando sobre o Vitória, então desde então já vinha se falando sobre essa questão de que poderia então ter essa saída do Daverson do Cuiabá e vai ser o que vai acontecer. Números dele interessantes desde o ano passado, desde quando ele chega no Cuiabá, para falar a verdade, muito melhores até de quando ele jogava na Espanha ou, por exemplo, no Palmeiras, onde ficou 4 anos, mas realmente a melhor temporada foi o gol da Libertadores, que garantiu crédito com o torcedor palmeirense. 17 jogos desse ano, 8 gols marcados e 7 assistências, início de ano muito interessante, com 15 participações em gols em 17 jogos. Além disso, no ano passado, 45 partidas, 17 gols e 2 assistências, 10 desses marcados na Série A. E aí acho que realmente para qualquer time que está precisando de um centroavante, poderia ser uma boa. Para o Vitória eu viria com bons olhos, mas tem que analisar também essa questão das opções de centroavante. Até porque tem mantido o Alejandro como titular, então ele é o titular nessa posição. Tem como reserva imediato o Luiz Adriano e ainda tem também o Léo Gamalho, voltando de lesão e aí participando de alguns jogos. Então, para a chegada, por exemplo, do Daverson, só se realmente o Alejandro não viver uma boa fase, não conseguir marcar gols nessa sequência do ano, ou, por exemplo, do Luiz Adriano acabar, por exemplo, não conseguindo jogar com uma certa frequência e aí trazer o Daverson, que teria que ser um investimento alto. Então, não sei até que ponto seria fácil, não acho que é bom para o Vitória também já subir para a Série A e ficar fazendo leilão para o jogador. O Grêmio interessado, o Vasco, o Cruzeiro, e aí vai ofertando valores mais altos, que aí paga às vezes um valor muito mais alto do que o jogador valeria em si. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você gosta, não gosta sobre essa questão, estou curioso para saber. Outras sugestões de conteúdos relacionados ao Vitória, que eu também já trouxe aqui no canal, vão estar aparecendo aqui na tela final para vocês, e nos vemos aí numa próxima.